Shalom Lelatov. Irei agora, começar a juntar as partes, já está gravado, da parte B do primeiro episódio de provação e tentação. Espero que seja entendido, espero que sirva para alguns e desejo a todos Shalom. Vamos ao estudo. Bom, meus irmãos, eu já vou continuando, eu vou já fazer a parte 2 da gravação, depois eu monto separadamente cada uma, para que sejam curtos, e grossos. Como falava um presbítero que ficou um tempo comigo na nossa igreja, muita paulada e muita pedrada, Então vamos lá. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Uma pessoa que não persevera jamais vai alcançar o reino. Uma pessoa que, por exemplo, acontece alguma coisa e ela, e agora? Tropeça, cai. Ou tudo que é para fazer acha que é difícil, acha que é impossível. Essa pessoa não está sendo provada pelo Pai para que cresça e se torne uma pessoa que persevere.
Então, no versículo 4, Jacó diz o seguinte: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. É claro que ele não está falando aqui para você ter um carro zero, uma casa... Não, ele está falando para que não falte coisa alguma daquilo que é necessário para que você possa estar no reino. Ok? Observe aqui o que ele diz, que é uma coisa que, sabe, a maioria das pessoas tem vergonha disso, ao invés de terem orgulho. Veja só, no versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Yahweh, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Observe, se você está tendo dificuldade para entender a palavra, se você está tendo dificuldade para fazer o que é necessário, é porque o Pai não está lhe dando sabedoria para agir, não está lhe dando sabedoria para você fazer as coisas. Você é um iludido, sabe? Você acha que porque guarda um Shabat, você acha que porque você festeja uma festa, você está cumprindo? Não, meus irmãos, estão muito enganados. Sabe, em setembro vai fazer um ano que nós saímos fora. Quantos saíram fora dos que eu conheço? E veja, não é sair fora dizendo agora estou pronto, pode vir o que vier. Não. Nós apanhamos todo dia, nós temos, como todo mundo, nós temos problemas, nós pagamos aluguel, nós temos que comprar comida. Agora que nós compramos o carro, né, há 2 anos atrás, nós temos que ter dinheiro por gasolina. Enfim, eu fumo, eu tenho que ter dinheiro para comprar cigarro. Eu tenho início de diabetes, então eu tenho que ir ao médico, eu tenho que tomar remédio. Entendem? Isso eu estou falando eu. Aqui nós temos a irmã Eliane, que também tem as necessidades dela, como nós temos a irmã Ana, que tem as necessidades dela. Então ele diz que o Pai livremente, de boa vontade, lhe dará sabedoria a fim de que você a fim de que você não lhe falte nada, para que você possa ser um membro, né, do povo de Yahweh. Agora veja a exigência e vocês vão entender que a coisa não é assim, tá? A exigência aqui no versículo 5 diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Yahweh, que a todos dá livremente de boa vontade. Aí no 6 ele diz assim: peça-a, porém, com fé. Como que eu posso pedir alguma coisa com fé se o Pai não me der a fé? Como que eu posso ter muita fé se eu não for muito provado? Se eu for um daqueles caras que aparece uma pedrinha no chão, eu tropeço e já caio, o Pai para de dar fé, o Pai para de dar tudo. E tem mais, ele já sabia que você ia cair. Ele só te chamou porque você teria que ser o joio.
Porque o joio é parecido com o trigo. Ou seja, o joio tem um pouco de conhecimento. Não é que nem o mundano, que nem o religioso. Ok? Então ele diz: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, meus irmãos, se você pede uma coisa e você não crê que aquilo seja possível, você não crê realmente naquilo tudo, o Pai não lhe deu fé o bastante para isso, jamais você receberá aquilo que você pediu. Para certos tipos aí, né, de gado, o Pai até concede certas coisas, mas para que eles se enforquem. Mais pra frente vocês vão entender o que eu quis dizer agora. O 7 diz assim: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma de arro. O 8. Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então observe, essas pessoas que parecem mais baratas, né? Quando você espirra lá o spray de veneno, do que servos. Essas pessoas, por exemplo, né, que formaram filas imensas no mundo inteiro para serem picados, se esqueceram até que está escrito, né? Quem quiser salvar sua vida, perderá. Então veja bem, então essa pessoa que não recebe o que pede ao Pai, é por quê? É porque ela tem a mente dividida entre o mundo e o Pai. Ela duvida. Ou seja, como diz Jacob, é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, sem rumo. Sem perseverança. Como diz aqui, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então observem, esse tipo de pessoas já foram predeterminadas a serem assim. Então não adianta, nada vai fazer com que essas pessoas entendam o que o Pai está falando. No 9 nós vemos assim: o irmão, veja que interessante, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Estranho, né? Não, quer ver? No 10. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Agora veja por quê. Porque o rico passará como a flor do campo. Então, se o pobre chega a ser rico, é porque ele se dividiu. Eu sempre digo, meus irmãos, eu poderia ter muito dinheiro. A ex-esposa de um amigo meu que faleceu, um dia conversando com eles na casa deles, um amigo meu de infância, fosse assim, 17 anos. E eu estava dizendo para eles que eu estava ferrado, sem dinheiro, sem nada. Aí ela olhou para mim e disse assim: nossa, Sérgio, irmão, você escreve, toca, compõe, canta, faz vídeo, estuda, desenha, pinta quadros e tá ferrado?
Então eu tô fodido, ela falou. Veja, meus irmãos, como eu disse, eu poderia ter ganho muito dinheiro. Aliás, eu já cheguei a ganhar muito dinheiro. Eu já tive até aras, criava cavalos por sangue. Mas vejam bem, no momento em que houve o chamado real, aquele chamado que me levou a fechar até a minha empresa, que foi assim, tipo, alguns meses depois de eu e Eliane casarmos, o pai quis prová-la, né? E talvez a mim também, aquilo que dizem, né, aí os padres, na dor, na tristeza, na alegria, na abundância e na pobreza. Então nós já começamos na pobreza, tá? E assim já fazem 22 anos. Mas nos falta alguma coisa? Olha, nós temos mais de 30 caixas de papelão grandes, tipo essa aqui que está aqui, que a minha gatinha gosta de ficar dentro, tá? Fechadas desde 2015, agosto, setembro de 2015, quando nós saímos de São Paulo e viemos aqui para o Espírito Santo. Eu nem sei o que tem lá dentro mais. Muitas vezes eu penso, por que eu não jogo tudo isso fora sem olhar? Porque se eu nem sei o que tem, é porque não me fez falta. Por quê? Porque eu creio de verdade que o Pai está sobre mim o tempo todo. Então, se eu necessito de um gole de água, eu tenho esse gole de água. Entende? Se eu necessito de um café, eu tenho esse café. Se eu necessito de alguma comida, que eu estou com fome, a Eliane faz um pão, gente, que eu comeria só pão. Vocês entendem? Mas a gente acaba comendo arroz, feijão, outras coisas, né? Nós já chegamos a passar assim só a pão durante meses e meses. Em 22 anos nós fomos despejados 5 vezes. E aí, tá afim de encarar? Então vocês notaram, se o irmão de condição humilde receber dinheiro, deve orgulhar-se dessa condição evoluída, ou elevada, aliás. Por quê? Aí diz, o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Por quê? Porque o rico em condição humilde tem muito mais chance de chegar até o reino do que o pobre rico. Porque o rico passará como a flor do campo, que o Mashiach diz lá no Sermão da Montanha, que será apanhada e queimada. Percebem? Ou não percebem? Eu espero que pelo menos alguém perceba, né? Veja só. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma como o rico murchará em meio aos seus afazeres. Meus irmãos, quando eu fechei minha empresa, é porque eu sempre fui uma pessoa muito perseverante, uma pessoa muito, sabe assim, sim, não, sempre, mesmo antes de me tornar um servo de Yahweh.
Então eu me dedicava à minha empresa de forma assim absurda. Eu utilizava o método americano, né? Que é aquele método que o serviço começa às 8 horas, mas as pessoas têm que bater o cartão pelo menos 15 minutos antes, porque às 8 horas você tem que estar sentado trabalhando. Eu sempre fui assim meio sargento, em tudo, principalmente comigo. Então eu chegava na empresa muito antes do que isso. Eu chegava tipo 7h15. Entendem? Porque eu tinha que dar o exemplo. E assim a coisa prossegue até os dias de hoje. Eu tenho que dar o exemplo para esse povo. Mas eu já vi que não adianta. Porque se o pai não der um chute na bunda, as pessoas continuam sentadas. E pelo que eu estou vendo, nem levando chute, elas estão se levantando. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Ao perceber isso, e ao ouvir o Machê dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, sendo que um dos senhores que ele cita é Mamon, que é o deus mitológico do dinheiro, tá? Não precisou de mais nada, eu fechei minha empresa. Por quê? Porque eu vi que eu ia ter muito trabalho pela frente e que eu não ia conseguir fazer as duas coisas. Quando eu era presbítero, quando eu era pastor, quando eu era ancião, eu fazia as duas coisas. Por quê? Porque eu não tinha missão nenhuma, eu apenas ensinava aquilo que me falavam para ensinar, e coitados, né? Porque muitos eu ensinei a mentira, assim como qualquer pastor, presbítero ou ancião. Então observe, meus irmãos, eu percebi que eu não ia conseguir cumprir com aquilo que o pai começava a me pedir naquela época, e cumprir com os deveres que eu tinha em minha empresa. E quando o Machê fala que você não pode ter dois senhores, ele diz, porque ou você amará a um e odiará o outro, ou vice-versa. Porque o pai, ele quer você completo, ele quer você inteiro, ele quer que você viva para ele, em função dele, da forma que ele quer. E se você se divide com o mundo, você não vai conseguir fazer tudo o que você tem que fazer. Não que eu consiga fazer. Se o pai não me segura, se o pai não me leva, se o pai não me mostra, se o pai não me grita comigo, se o pai não vai acontecer uma coisa horrível para que eu me toque, a gente ainda acaba não fazendo o correto. Entendem? Aqui eu termino a segunda parte. Eu quero fazer tudo assim no máximo de 20 minutos, para que vocês possam assistir calmamente, meditar em cada um deles, se é que algum de vocês faz isso, porque não voltarei a falar disso. Já não é tempo de falar disso. Quem teve algum chamado ainda tem alguma chance. Agora, quem não teve o chamado não vai ter. A porta já fechou. Shalom, até a parte 3.